Olha, Zé Elias, fala Zé, e aí? Boa noite, Seng, boa noite, Tuca, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. A sua introdução aí de, né, foi difícil, foi o jeito corintiano de ser, né? Um homem a menos, Mas, gente, com 3 minutos de mas é o jogo. Racing, não dá. Mas, Não é o Racing da Argentina, gente. Mas, Seng, se fosse assim, ó, 3-0, o Corinthians tocando de um lado pro outro, bola pra Não cá, é o bola Corinthians. pra lá, não é o Corinthians, né? O Corinthians tem por essa tradição, por tradição, um jogo mais difícil, mais complicado. Mas hoje foi muito mais do que a gente esperava em relação ao comportamento, né? Acho que o Corinthians deu uma sorte, vamos dizer assim, porque a equipe do Racing tem enormes limitações. É um time que não consegue jogar, é um time que veio, né? Acho que, se eu não me engano, com 9 desfalques. Cheio de desfalques. O time titular já é complicado, você imagina o time reserva. Então eles jogaram um pouquinho quando o Félix Torres foi expulso aos 13 minutos. Aí eles empolgaram, que é natural, né? Você o expulso, então vão partir para cima. Aí quando o Corinthians se ajeitou, o Orlando coloca o Ranieri para trás, faz 2 linhas de 4, deixa só o Yuri Alberto lá na frente, o Memphis volta um pouquinho para Vamos com o ajudar. Romero primeiro? Vambora. Prioridade para Neoquímica Arena. Romero. Da Comebol Sul-Americana. A gente precisava ganhar hoje, uma vitória, como você fala, importante, né? A gente deixou pontos aqui no jogo contra o Huracán. Na Colômbia a gente não conseguiu a vitória, hoje a gente precisava ganhar, era uma obrigação de qualquer jeito, como a gente fala, né? E hoje foi o jeito do Corinthians. A gente tentou, dificultou muito a expulsão, mas a gente tentou bastante para levar esses 3 pontos, que vai ajudar muito para subir na tabela. Obrigado, Romero. Romero ao vivo, diga Zé. Não, então, e aí quando tem a expulsão, eles começam a sair um pouquinho mais pro jogo, o time do Racing, aí tomam 2 ou 3 contra-ataques, se eu não me engano, né? Porque eles fazem uma marcação suicida, né? Homem a homem com os zagueiros. E aí depois eles recuam um pouquinho, porque se assustam, aí o Corinthians começa a controlar um pouco mais o jogo. O Corinthians precisou de uns 15 minutinhos para se restabelecer na partida, né? Se ajustar, né? E depois foi aquela história, né? Fez o gol, um escanteio, fez o gol, depois administrou o resultado, mas era importante ganhar. Sem dúvida. Não importa de como, quem faria o gol, quem seria o herói da partida, mas o importante era o Corinthians ganhar, porque precisava de uma vitória, né? Hoje o Corinthians precisou ativar o modo vamos jogar com raça e com coração. E eu acho que a expulsão do Félix Torres acabou sendo um males que vem para bem. Eu digo assim, no sentido que o Corinthians ele entrou desleixado de novo. Entrou desleixado como tinha feito com o CV, entrou desleixado como tinha começado com o Huracan, deu chance, teve aquele gol ali que por pouco não saíram na frente, mas o gol foi anulado. O Corinthians começou meio assim, até o Carrilho, que geralmente é o cara que dita o ritmo do jogo, começou devagar, começou lento, mas aí o Félix Torres expulso, muito bem expulso, aliás, se não fosse expulso pela falta, tinha que ser pela grossura. Foi impressionante, que jogada feia, que jogada horrorosa do Félix Torres, bem expulso. Como o Zé falou, o Corinthians precisou de uns 15, 20 minutos para entender o jogo, começou a marcar ali com as 2 linhas de 4, começou a atacar com 4-2-3, né, uma formação diferente, mas de repente ele começou a encontrar a jogada, o Memphis começou a participar mais do jogo. É muito engraçado, né, que o Memphis contra o Palmeiras, ele falou que quando jogou contra o Palmeiras ele precisou fazer um jogo tático, precisou fazer umas coisas que ele não gosta de fazer. Hoje ele de novo precisou fazer um jogo tático, e acho que quando ele precisa fazer o jogo tático, ele vai bem. Porque ele é um cara que lê o jogo, que já participou de partidas muito grandes. Hoje o Memphis foi muito bem, eu acho que ele comandou a reação do Corinthians, ele assustou o adversário e o Corinthians precisava ganhar. Agora foi para 3º lugar, está vivo na competição e vai lutar pela ponta e pela classificação. Na verdade, a Copa Sul-Americana, para você que está nos acompanhando, só classifica o primeiro, tá? Sim. O primeiro direto para as oitavas de final. E o segundo vai fazer o playoff contra o terceiro da Libertadores. Casca grossa. Casca grossa, tudo bem, que quem está na Sul-Americana decide em casa. Mas mesmo assim é difícil. Não era para sofrer desse jeito, essa é a primeira coisa. Mas é o Corinthians num momento conturbado que não tem nem técnico, né? E ainda continua a saga, né, de quem será o novo treinador, né? Porque, a princípio, conversando com algumas pessoas, o Corinthians tinha sondado o Dorival, mas não tinha, de fato, conversado com ele da maneira que está conversando agora, né? Então, números, não tinha o número. Priorizou o Tite, todos nós sabemos a história, né, da saúde mental, de ter uma parada tal, para ver realmente repensar a vida, e voltou a falar com o Dorival. O problema, Tseng, são os 14 salários que o Dorival está para receber da CBF.
E eu acho que ele está certo, Sim. né, em querer receber. Então, Só 14 salários, são pouca 14 coisa. salários, uma bufunfa. no contrato, né? Tá no contrato, ele trabalhou, ele foi mandado embora e tem a questão da multa, a rescisão. E aí ele está no direito dele de cobrar e de esperar por receber. Agora, não sei se ele somou isso ao salário que ele gostaria de ganhar, eu não sei qual foi o tipo de tratativa, e eu acho que assim, com todo o respeito ao Dorival, o Corinthians não pode pagar nem para o Dorival, nem para o Tite, nem para ninguém, Nem pra ninguém. 3 milhões de reais para um treinador. Esse valor é pode. surreal. Isso não existe. Né? Eu já acho um absurdo, eu acho que o jogador de futebol hoje vive num mundo fora da nossa realidade. Eu acho que tínhamos que ter um pouquinho mais de controle em relação a isso, os pés no chão. As pessoas falam, mas o jogador, o clube... O grande problema do futebol hoje, sim, porque a maioria, todo mundo reclama dos calendários. Tem 350 jogos por ano, tem 990 jogos por ano, tem viagens, tem isso e aquilo. É simples, né? Diminui o salário do jogador, aí você tem como barganhar um calendário melhor. Só que o que acontece? Mas é uma briga muito difícil. Essa é difícil, mas Aí assim... o cara vai lá e sai do Brasil sim, e paga, mas, né? mas assim, Tseng, o grande problema, e ninguém fala isso, assim, são os altos salários. Então o que acontece? Os clubes, porque eles têm o compromisso de pagar e de contratar grandes jogadores, os salários são altos. Então o que acontece? A Federação Paulista de Futebol, que é o que paga mais, você acha que os clubes vão deixar de jogar as 20 datas? São 18 ou 20 datas do Campeonato Paulista? Paulistão são 13 mais uma, duas, mais 4. Mais 4. São as fases que você vai passando. Você acha que os clubes vão deixar de jogar pelo salário, pelo prêmio que ganha? Não vão, não tem como. Por quê? Porque é importante para você fazer um bom time, né? Para você contratar grandes jogadores. E Então, jogadores que precisam ainda provar muita coisa na vida, que ainda fizeram muito sim, pouco, já recebendo então, assim, cifras surreais. Né? É bem complicado, mas o Corinthians, eu acho que o Corinthians, por exemplo, o Corinthians tem um elenco para jogar uma competição. Não acho que o Corinthians tem elenco para jogar as 3 competições. E já sofreu com isso nos últimos 2 anos, né? Quis Já. sonhar com Copa do Brasil, Sul-Americana e Quarto quase domingo, foi rebaixado. Quarto domingo, Não o Corinthians tem não tem como. elenco pra isso. Não tem como. Então, assim, daqui a pouco nós teremos uma definição do treinador, e dentro dessa definição do treinador teremos... O Corinthians tem que colocar prioridades, metas. Qual a prioridade? Nós vamos na Copa, vamos levar o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que esse ano o Campeonato Brasileiro está muito difícil. Sem dúvida. Eu acho que está muito mais difícil do que o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então o Corinthians tem que ficar atento em relação a isso e definir logo o seu treinador. Porque o Corinthians vai acertar o seu time com o campeonato andando. É aquela coisa do pneu furou, o carro continua rodando e você vai ter que trocar o pneu sem ter problemas. E essa é uma difícil. decisão que tem que ser tomada de cima para baixo mesmo, né, Zé? Tem que sentar ali o Augusto Melo, o Fabinho Soldado, o treinador, se vier ser o Dorival ou se for outro, e falar em qual que a gente vai. Porque assim, o Corinthians tem condição de lutar pelo brasileiro? Eu acho que não. Mas assim, se ele priorizasse o brasileiro, ele poderia ameaçar os times lá de cima. Mas em compensação, ele pode brigar pelo título da Sul-Americana. E aí o que vale mais a pena? Brigar pelo título brasileiro, brigar pelo título da Sul-Americana? Eu acho que eles vão ter que juntar ali Se eu não... cúpula e pensar bem o que fazer. Desculpa. Imagina, Zé. Se eu não me engano, por favor, é que são tantos jogos que a gente acaba ficando meio maluco. Se eu não me engano, o Corinthians tem mais um jogo dentro de casa e 2 jogos fora pela Então, Sul-Americana. a situação do Corinthians, o Corinthians é que o Corinthians perdeu a primeira pro Huracan, né? Sim, em casa. Todo o problema do Corinthians foi esse. Então, na próxima rodada, o Corinthians casa de novo. Só que aí tem as 2 últimas fora. Então, o Corinthians vai jogar contra o América de Cali aqui. Em casa e depois joga as 2 fora. No dia 6. Contra o Nacional deve ganhar. Sim, aí depois sai para jogar contra o Racing e depois na última partida contra o Huracan. Eu pergunto para você, Tseng, pro Tuca, qual time vai jogar essas 2 partidas? O time titular ou o time mesclado? Porque tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Não, hoje mesmo já é uma prova, né? Porque o Corinthians tem o Flamengo no domingo. Talvez se fosse o Ramon Dias, eu não sei se o time teria sido tão titular como foi hoje. Mas o Orlando Ribeiro pensou, bom, isso aí não é problema meu, eu vou colocar o melhor time que eu tenho à disposição para ganhar o jogo. Vai acontecer contra o América de Cali. Sem dúvida. Acho que a decisão do Corinthians é semana que vem. Não, semana que vem, não, na outra semana, né? Na outra semana. Sim, semana que vem Copa do Brasil e depois na outra semana. Contra o América de Cali. Se não venceu, aí esquece. Porque hoje o Huracan tem 7, o América de Cali 5, porque agora há pouco terminou 0-0 o Huracan e América de Cali. Não é um resultado ruim. Não. E o Corinthians tem 4. 7, 5 e 4. 8, não é? 7. O Huracan 7. 2 vitórias e um empate. Isso. 7 pontos. Então 7, 5 e 4.
Se o Corinthians venceu o América de Cali, passa o América e vai para 7 pontos. Então dá para brigar ainda, que o Huracan vai pegar o ainda Racing, mais que o Huracan. Corinthians pega o Huracan só na última rodada, né? Exatamente. Então a primeira coisa que o Corinthians precisa pensar é, vou ficar ali em segundo lugar para já garantir no mínimo um playoff, e aí eu vou para Argentina para eu seja o que Deus quiser, para ver se eu O duro é você ficar consigo sair vivendo primeiro. semana a semana. Sim. Porque mexe demais o planejamento. E detalhe, nesse domingo é o Flamengo, na outra semana é o Inter, o brasileiro continua, e o brasileiro é um nível muito mais alto, né? E não vai ter como tirar o pé. Por Não isso tem que eu tô como. dizendo, agora, o Corinthians definindo o treinador, provavelmente o treinador vai sentar, vai fazer o planejamento de tabela, vai escolher esse time aqui, a gente joga com esse jogo com esse time, esse jogo aqui nós vamos mesclar, esse jogo aqui tem que ser time reserva. E o cobertor é curto, né, Zé? É, porque o time do o Corinthians não tem 18 jogadores, Sim. o Corinthians tem 11 e mais 3, mais 4, vamos dizer assim, eu acho. Não, poucas são as Né? Porque posições se que o você- reserva imediato... Se você pegar lateral direito, o Mateuzinho, nós não estamos falando de um Sim. treinador. Mateuzinho, não tem reserva para o Mateuzinho. O Léo Maná Não, é um ainda menino. não convenceu. Não convenceu. Lateral esquerdo, o Anrileri, né? Uhum. É bom jogador. Tem Bidu e tem Hugo. Tem até o Palácios, né? Né? Não, Palácios esquece. Palácios esquece. Né? Então, só para você. Zaga. Félix Torres, depois do que aconteceu hoje, eu acho que não deve jogar mais no Corinthians. Você sabe qual é a Se zaga jogar- ideal do Corinthians, né, Zé? Entendeu? É a que tá fora. É sempre a que tá fora. Você nunca Não, mas- olha pra zaga que tá em campo e fala, esses assim, me convencem. Aí, entre André Ramalho e Kaká, eu prefiro Gustavo Henrique e Kaká. Por quê? O André Ramalho é muito bom jogador quando se joga na defesa 3. Verdade. Aí ele é o líbero e aí ele consegue fazer as leituras para fazer as coberturas. Quando ele é uma linha de 4 e ele tem que sair Sim, pra falta buscar velocidade, né? atacante, É mais difícil. É mais difícil. Então, assim... E acho que ele a falha zaga- bastante no jogo aéreo também, né? Uma coisa ali Isso, de tem impulsão. ele não é o jogador para isso. Ele é o jogador para fazer a cobertura, para jogar na sobra, porque ele tem a E o capacidade garoto, de fazer hein? e O garoto jogar. falhou contra o Barcelona de Então, Guayaquil lá e nunca mais Então, voltou. O Tchoca a gente precisa entender o dia a dia. Sim. Como os clubes não abrem nos treinamentos para os repórteres, né, para eles poderem acompanhar, então você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se ele está treinando bem. Sim. Foi você seu não tempo sabe, disso, né? Não Dos tem seus mais, tempos, né? Não Não, tem é mais engraçado isso, porque né? assim, ele Então, começou muito bem a temporada, ganhou a confiança do time, ganhou a confiança da torcida. Foi uma falha. Ele falha no jogo contra Sim. o Barcelona de Guayaquil lá e não voltou mais. O Família Dias não deu mais chance É. pra ele. Vamos ver se o próximo técnico vai Aí eu acho que aproveitar o Tchoca. Eu acho que um setor que o Corinthians tem jogadores que você pode mexer, mas não são todos iguais, que aí você tem o meio-campo. Que eu acho que o meio-campo do Corinthians você tem Alex Santana para fazer o primeiro volante, Ranieri, Martinez, você tem o Carrijo, né? Tem o Bidon. Você consegue. Tem o Rian, né? Você consegue. o Charles Dá entrou pra hoje compor também. Charles, então você consegue compor, beleza. Do meio para frente, você tem dificuldades, porque se o Memphis não estiver inspirado, Não vai. fica complicado. Não, E tanto pro que desde Memphis- que o Garro saiu também Sim. nunca... E pro Memphis jogar, o Carrijo tem que estar sozinho. Sim. Não tem que ter ninguém lá dele. Então, assim, tem algumas complicações. Vai tirar o Memphis, quem substitui o Memphis? Não temos. Não. O Yuri Alberto. Saiu o Yuri Alberto com aquela Não temos. característica. Também não tem. Então, assim, o Corinthians tem essas limitações. Sem dúvida. Vai jogar o ano inteiro, É difícil. É difícil. Então é só em abril. Ó, Hugo, parabéns pelo jogo, pela vitória. Eu queria que você falasse sobre esse seu retorno, né? Uma noite tão importante, o Corinthians consegue a primeira vitória na Sul-Americana. No finalzinho ali, eles tentam o empate, você faz importantes defesas. Não, fico feliz pelo meu retorno, graças a Deus. É um período que eu nunca passei na minha carreira, né? De ficar lesionado, de ficar fora. Mas graças a Deus, quero agradecer os médicos e os fisioterapeutas e ao meu fisioterapeuta também, que me ajudaram muito, né? E eu pude voltar o mais rápido possível para poder ajudar a equipe dentro de campo. E mais importante é a vitória, os 3 pontos. A gente sabia que o jogo hoje era bem importante para que a gente pudesse retomar o caminho para o nosso objetivo maior. Que então a gente, graças a Deus, a gente soube jogar o jogo com uma expulsão no início do jogo. Mas nós fomos muito felizes na forma que a gente leu o jogo, que a gente se comportou e saímos daqui com a vitória. Agora, Hugo, é uma semana atípica, né? Falando do seu caso, você acaba de voltar, o Corinthians está procurando por um novo treinador, que pode ser anunciado a qualquer momento ou não. Como é que fica para os jogadores, né? Se preparar para jogos importantes, aguardando aí quem que chega para comandar o timão? Bom, acredito que o presidente, o Fabinho e toda a diretoria vão tomar a melhor decisão para a gente, né? A nossa função como atleta é servir o clube da melhor forma e o que a gente tem que fazer, independente do comando que está do lado de fora, é a gente entender o recado
e mostrar dentro de campo, dando o nosso melhor. Então eu espero que quem venha para agregar. Eu tenho certeza que eles vão fazer uma ótima escolha para o nosso comando, mas a nossa missão é sempre dar o melhor dentro de campo, independente do comando lá de fora. Memphis e Hugo Souza aqui. Vamos lá. Agora a classificação na tela para você. Os números primeiro. Os números do jogo. Vamos lá. Vamos primeiro com os números do jogo. Posse de bola 61-39, finalizações 15-9, tá? Para o Racing. No alvo 5-1 para o Racing, grandes chances 3-3 e ações da área rival 12-12. Agora, como diz muito o querido Oswaldo Pascoal, esse Racing é ruim, mas como que é? É ruim, como que é? É água de quê? Água de fazer o quê? Água de fazer salsicha. Água de fazer quentão. Água de fazer quentão. Eu tava pronto pra falar ruim. O time é ruim, né? É muito ruim, não é pouco não, é muito ruim. É um time que tem muitas limitações, são 2 jogadores ali na frente limitados, não conseguem carregar ou dominar essa bola. É mais força, né? É mais força. Agora tem 9, né? Hoje teve 9 desfalques. Vamos ver se no próximo jogo lá apresenta um jogo de um pouquinho mais de qualidade. Mas é força física, embate ali no meio campo. Só que mesmo o Corinthians com 10 demorou um pouquinho para se ajustar, mas quando se ajustou o posicionamento e entendeu que não deveria entrar no jogo do Racing, né, das provocações e tal, o Corinthians conseguiu jogar, acho que jogou tranquilamente. A verdade é que o Racing, né? quando ele fica com um homem a mais, ele pergunta: e agora? O que eu faço com essa tem tal alguns times liberdade? já passaram por isso. Porque né? é isso. E eu gostei muito hoje da atuação do Bidon. O Bidon, que é um garoto que joga muita bola, mas que tem a questão física ali, sempre muita gente questionando se ele aguenta um embate forte, um jogo mais intenso e tal. Porque o Corinthians perde o Félix, o Ranieri volta pra zaga, né? E aí vem o Bidon e o Carrilho jogar na volância ali, né? E foi muito interessante a questão da intensidade, né? Porque ele foi pros embates, ele ganha as divididas, ele bate no peito e chama a responsabilidade de uma forma que sinto falta em outros jogos, assim, porque eu acho que todo mundo reconhece as qualidades do Bidon, a qualidade técnica, mas hoje ele foi um jogo que ele foi bem tecnicamente, taticamente e fisicamente, que é muito interessante também. O Memphis estava falando agora, a partida do Memphis, ok, né? Mas Mas eu acho que ele foi, taticamente, fez um jogo muito interessante, porque ele percebeu que o Corinthians perdeu o meio campo e ele começou a voltar para buscar essa bola dos volantes. Então os volantes encontravam o Memphis, ele segurava ela, ele dava um respiro para o time, ele encontrava as alternativas. Assim, não foi uma partida exuberante do Memphis, mas foi uma partida que ele foi muito útil para a equipe, fez uma função muito boa taticamente. E aquilo que eu estava falando, né? Que ele reclamou que ele teve que fazer isso contra o Palmeiras, mas quando isso é pedido, ele entrega muito bem. Eu gosto bastante desse lado tático do Memphis. Da Oeste aqui, nunca critiquei. Quem? Muita gente aqui, ó. Audiência subindo, vamos lá, estamos juntos aqui. Deixe seu like, tá? Deixe seu comentário. O Regis diz aqui: olha o tanto que o goleiro bom faz diferença. Valeu, Hugo Souza, Luciano Barbosa. Tem que contratar o Zé Elias para alegria do timão. Para. Qual cargo? Não. Obrigado. Nenhum cargo? Nenhum carguinho? Não, aquele auxiliar da comissão permanente, sabe? Gostamos. Aquele lá eu iria adorar. Se me Mas, José, quando Você continua aqui com a gente. seria fantástico. Dá um lá. Quando você vê um lance que nem esse do Félix Torres, que dá aquela levantada no adversário, bate uma saudade ou... Não. Especificamente nesse, que o cara foi muito mal, né? A impressão, quando a gente estava na redação, a hora que deu a entrada, eu falei, é para vermelho. E o juiz vai me dar Aí o juiz dá amarelo. Falei, o juiz precisar do VAR para expulsar é um absurdo. É para vermelho. Né? Eu tava vendo o jogo com a Gláucia, né? Sim, a Gláucia, você tava, né? O Tseng, tava todos juntos ali. O Zupac e tal. Aí a Renata faz o comentário. Tá no limite. Aí todo mundo falou, recomeça o jogo, porque todo mundo já sabia que se recomeçar. Tá no limite se não pra não expulsar, é isso? Ele seria expulso. Não deu outra, né? Ele errou o tempo, ele errou o domínio. Mas foi grosseiro. Por causa grotesca. Por causa da chuva, né? Então a bola bateu, o campo do Corinthians é um campo diferente, né? Escorregou e aí ele acabou acertando. A sorte do menino que ele entrou é que quando ele entra no menino, o menino usa a perna que ele acertou. O pé não estava preso, para tocar a bola. Então, se ele tivesse com a perna fixa no gramado, provavelmente nós estaríamos falando de uma fratura. Sim, porque do jeito que ele entrou, era uma lesão bem séria. Paulo Taborda, boa noite. Boa noite. Mas com esse time, o Corinthians não vai longe em campeonato nenhum e ganhou o Paulista porque o Palmeiras não soube aproveitar
o pênalti mal batido naquele dia. O Palmeiras venceu o Bolívar, hein? Lá na altitude. Venceu bem, hein? Venceu bem. O R. Melo, precisamos de um técnico urgente. Time tomando sufoco do Racing da Shopee. Brasil. Racing da Chape é bom. Bom. Vamos lá, quem mais? O mundo do game, zagueiro ruim. Quem? Igor Machado, o que acontece com o Félix Torres? Todo jogo decisivo, ele é expulso. O Félix Torres é o mordomo, tá sempre na cena do crime. É impressionante. Se ele não é expulso, ele deixa todo mundo com aqueles calafrios. Sim, aquele... que fica ali, né? O Fica jogo arrepiado. contra o Huracan que o Corinthians perde, o gol do Huracan sai de uma situação absurda do Félix Torres. Estava na linha lateral ali, ele não sabe se ele bota pra lateral, se ele tira, o que ele faz, ele entrega no pé do adversário, eles botam a bola na área e o Gustavo Henrique fala, faz. Meu filho.